Olá, galera. Antes de tudo, eu quero falar um pouco primeiro sobre José no Egito. Cara, a gente tem mania de reclamar da vida, né? Tudo a gente reclama. Se você tá vendo esse vídeo, saiba, Deus não gosta de reclamação. Uh-uh. Glorifique e exalte o nome de Deus e Deus te abençoa. Sabe por quê? A própria palavra fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponto. Não tá falando lá pra você ficar reclamando da vida. Entendeu? Raciocinou? Buscai. Então você busca o reino de Deus, a justiça, e Deus vai pegar e acrescentar as coisas na sua vida. E Deus sabe tudo que você precisa. Cura, transformação, renovo, fé, paz, amor, tudo. Sabe? O mundo tenta te impor só porcaria. Sabe? Porque no mundo hoje, se a gente vê como é que tá o mundo hoje, tá tipo assim, o imoral tá tentando ser acima do que é moral. Então, tipo assim, tá tudo tentando que é errado, o que sempre foi errado, tá sendo considerado por muitos hoje como certo, e o que é certo tá sendo considerado como errado. Tá por aí. Mas vamos falar sobre José. José, ele pegava, ele era um dos filhos ali de Jacó, e José tava de boa lá na casa dele e tal, né? José teve alguns sonhos, né? E ele tinha os outros irmãos ali. E nos sonhos de José, José sempre sonhava com sonhos ligados à liderança, porque ele sonhou que o feixe dele era o maior e os outros, que eram dos irmãos, se curvavam diante dele. Aí os caras, pô, mano, mas você nem trabalha, né? Que ele era o caçula, você nem trabalha, como que você vai dizer que vai reinar sobre nós? Aí José teve outro sonho, onde o sol e a lua se prostravam diante dele, representando o pai e a mãe. E aí, o pai também deu uma dura nele ali, no momento ali, mas guardou em secreto, porque sabia quem era Deus. E sabia também que Deus era capaz de fazer ali. Mas aí, para que tudo isso acontecesse, né, teve que haver algumas coisas. Os irmãos de José ficaram com ciúme de José devido, né, esses sonhos, e devido também o carinho do pai por ele, porque por ele ser o caçula, o pai tinha muito amor nele, deu até uma túnica talar para ele. E túnica talar também era túnica ligada à liderança. Então os irmãos todos já estavam, né, com inveja ali, e sem contar que José também era um dedo duro. Ele ia lá, né, via o que os irmãos faziam de errado e relatava ao pai. Não vou dizer que era um dedo duro, era um filho obediente, um filho que gostava das coisas certas. E relatava ao pai. Então, tipo, no primeiro momento que eles tiveram oportunidade, eles tentaram, falando, vamos matar José, né? Que a gente mata ele aqui e fala que foi um bicho que comeu ele aí no meio do caminho, enche a túnica de sangue, leva pro pai. A ideia deles era essa. Então cataram José, né, jogaram numa cisterna, quando José foi fazer uma visita para eles para trazer as notícias ao pai, né, do que tinha acontecido, do que os irmãos estavam fazendo. Nesse momento cataram ele, né, e jogaram no buraco. Aí estão decidindo. Um dos irmãos falou: não vamos matar ele não. Vamos vender ele para caravana de escravos. Não vamos sujar a nossa mão com o sangue do nosso sangue. Aí eles pegou, ficou meio assim, mas vendeu por uma caravana, eu acho que é de ismaelitas que passavam no momento, eu não lembro a caravana, mas eu acho que era essa mesmo. Por fim, José foi vendido e o Potifar viu ele, gostou do menino, falou: vou comprar esse escravo aí, e levou pro Egito. José poderia ter brigado, poderia ter bravejado, poderia ter feito um montão de coisa, mas ele não fez nada disso. Ao contrário, ele foi, trabalhou, se destacou, foi para dentro da casa de Potifar. Potifar nem sabia nada do que comia, ele só comia, né? Porque José, tipo, administrava tudo, ele não precisava fazer nada. José fazia tudo, administrava tudo. José era muito inteligente. E ele tinha Deus ali com ele, então não precisava. Potifar só ficava de boa, só comia, bebia e tava tudo tranquilo. Só que aí teve mais B.O. Além dele ter sido vendido pelos irmãos,
trabalhar como escravo lá em Potifar e tá numa terra estrangeira, né? Uma terra de egípcios, onde eles adoravam deuses, que não tem nada a ver com Deus, né? Porque Deus sempre reprovou essas atitudes aí. Então ele tinha tudo para fazer tudo de errado, porém ele sempre manteve-se certo à fé. Aí, mas o que mais aconteceu? Vamos lá. Além de estar na casa de Potifar, trabalhando, estava tudo muito bem, o que aconteceu? A mulher do cara, que eu acredito que a mulher de Potifar já era acostumada a meter chifre nele, né? Eu vou ser bem sincero assim. Ela se interessou por José. E aí ela queria se deitar com ele de tudo quanto é maneira, porque ele era um rapaz novo, forte, vistoso. Então ela queria se deitar com ele de todo qualquer tipo de maneira. E ela ficou tentando, e ele fugindo dela, até que uma hora ele falou assim: olha, de tudo que tem aqui nessa casa, né? Aí ele falava lá, né, Senhor, mas se referindo a Potifar. Deixou tudo ao meu comando. Eu tomo conta de tudo aqui. A única coisa que ele não me deixou aqui foi a senhora. E eu jamais cometeria tal pecado diante da presença do meu Deus. E ele fugiu dela. Falou, tchau, obrigado, vazou. E ela pegou a túnica dele, puxou, né, porque ela queria ficar com ele. E antigamente ele só usava umas túnicas e ficava, tipo, o corpo era nu embaixo e era só uma túnica por cima mesmo. E ela puxou e ele saiu correndo pelado. Pronto. Não precisa de mais prova? Aí ela chegou lá e falou que ele estrupou ela, que tinha tentado atacar ela. Um cara sai correndo pelado dentro do palácio. Um monte de gente vê. A mulher grita e se faz de vítima e fala que ele atacou ela, sendo que nada disso aconteceu. Prisão. Então, além de ter sido vendido pelos irmãos, né? Que os irmãos primeiro tentou matar ele jogando ele no buraco, depois pegou e vendeu eles para uma caravana, né? De ismaelitas. Depois que foi e vendeu ele lá, e Potifar pegou e comprou, levou para o Egito. Depois de trabalhar como escravo lá nos trabalhos pesados. Depois Potifar traz ele para dentro da casa dele, que é serviço mais leve, onde ele dominou tudo, e Potifar, lógico que prosperou. Mas diante desse meio termo, a mulher de Potifar se interessa por ele, ele foge dela. E no momento tanto fugir, uma hora ela agarra a túnica e puxa. Ele sai correndo pelado. E beleza, mais uma vez, injustamente condenado, vai para a prisão. Então, chegando na prisão, tem o padeiro e o copeiro lá. E ele e o cara que toma conta da prisão ali. O que aconteceu? O cara que toma conta da prisão, que era o carcereiro, deixou tudo por conta de José. E a prisão também prosperou, porque tudo ficava certinho. Então José foi e conversou com o padeiro, né? Que viu que o padeiro estava triste, e o copeiro também. Foi lá e conversou com eles. Aí o copeiro contou um sonho, né? Que dele e tal. E José interpretou o sonho e falou: ó, você vai voltar a servir diante do rei novamente, né? E quando isso acontecer, lembre-se de mim. Lá, fala de mim para ele. E o padeiro também teve um sonho e contou para José. Só que o sonho do padeiro não era tão bom, né? Dos cestos, que ele tinha cestos de pães sobre a cabeça, vieram né, a aves se comeram. E ele falou: olha, você daqui 3 dias vai ser enforcado. Então, tipo, o copeiro ia ser restituído ao cargo, porém o padeiro, né, ia ser morto. Depois de 3 dias aconteceu assim: o padeiro foi morto e o copeiro foi restituído ao cargo dele, de servir diante do rei o vinho. Só que o copeiro não se lembrou de José. Foi lembrar, vixe, ó, muito tempo depois. E aí, quando ele lembrou, o carcereiro também, porque foi numa situação da onde o rei teve os sonhos, né? José interpretou os sonhos do rei, dizendo que era 7 anos de bonança, 7 anos de fome, que ia ter ali dentro do Egito, e deu ainda explicação para ele construir lugares para guardar né, o trigo, guardar os grãos, para que quando chegasse a fome eles tivessem da onde ter, né, como colher essa comida, de ter comida, enfim.
Mas até José chegar nesse patamar de ser governador do Egito ali, né? Porque só o cara no trono que era maior que José, né? Falou, ó, quando eu estiver no trono eu sou maior que você. Mas aqui você manda e desmanda. Ele ficou maior que Potifar. Ele poderia se vingar de Potifar se quisesse. Mas não, ele é um homem de Deus. É isso que você tem que entender. O amor, ser de Deus. Sabe? Não guardar rancor, não guardar mágoa. Então ele não fez nada. Deixou o Potifar lá, quietinho, do mesmo lugar, seguindo a vida dele. E fazendo a obra de Deus ali naquele lugar. Sabe? No Egito, né? Até que os irmãos dele foi comprar comida, foi comprar trigo, foi tudo buscar lá. E aí ele serviu os irmãos com trigo, com comida, os irmãos levavam para tratar do pai, enfim, até que depois ele contou toda a história para os irmãos e entendeu que tudo o que aconteceu foi para que ele estivesse lá e pudesse chegar onde chegou. Só que o que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente reclama demais, a gente não sabe o propósito de Deus na nossa vida. Sabe, meu, só adora, só glorifica, só exalta, só clama, só pede a presença, só busca a Deus e mais nada. Só busca a Deus e mais nada. Então entende isso, comece a buscar o Senhor em vez de ficar reclamando da vida, reclamando das coisas, reclamando de tudo. Busca a Deus, pede para Deus tocar no seu coração, né? Pede para Deus discernimento, perdoa as pessoas, ame o próximo. Sabe, Deus vai te abençoar. Amém. Valoriza a presença. Essa história está em Gênesis. Você pode começar a ler ali a partir, acho que, se não me engano, do capítulo 30, por aí, mais ou menos. Ali já está falando da história de José por ali. E eu indico que você leia, sabe? É que eu só dei uma passada por cima, né, da história. Então você leia, aprenda mais. E também fala, tem uma outra história na Bíblia que fala da Arca da Aliança, né? É uma outra história. E aí a Arca da Aliança foi para casa de Obed-Edom. E Obed-Edom ali, ele era um cara, vamos dizer assim, simplesinho, pobrezinho, sabe? Mas quando a arca foi para casa dele, a presença de Deus estava lá e ele valorizou a presença, ele foi tremendamente abençoado. Então valorize a presença de Deus. Amém? Deixa seu like, curte o vídeo, se inscreva e vamos para mais vídeos da palavra de Deus, porque ele é o único digno de ser louvado e adorado em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe. E um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite no momento que você estiver vendo esse vídeo. Amém? Deus te abençoe.